O STJ voltou a decidir sobre a obrigação ou não do segurado devolver valores que ele recebeu em razão de benefício previdenciário ou assistencial recebido judicialmente quando há uma revogação da antecipação de tutela que determinou a implantação do benefício. Então, ele no processo judicial, em um primeiro momento, teve uma decisão favorável, que posteriormente é revogada. Então, a questão é se ele tem a obrigação de devolver esses valores, bem como, no caso de haver obrigação, qual é a via para fazer essa cobrança, certo? E a gente tem toda uma sucessão de normas e precedentes sobre isso, então eu trouxe aqui uma linha do tempo para vocês. Quanto às normas processuais, no Código de Processo Civil, tanto no CPC de 73 quanto no atual, a regra é semelhante nas duas normas, há a previsão de que, havendo execução provisória de sentença, essa execução ocorre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente. Então, em caso de reforma da decisão que determinou a implantação do benefício, nesse caso, ele teria a obrigação de restituir as coisas ao estado anterior, inclusive indenizando a parte contrária, certo? Isso seria pelo que está no CPC, né, no artigo 475-O do CPC revogado e no atual 520, certo? No entanto, a Lei de Benefícios, em sua redação originária, apesar de ela falar no artigo 115 que é obrigação do segurado devolver valores recebidos além do devido, mas o artigo 130, no parágrafo único, falava que, ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir. Então, a Lei de Benefícios, em sua redação originária, ela afastava essa obrigação de ressarcir valores pagos em virtude de antecipação de tutela, né? Acontece que essa norma foi revogada em 1997, porque foi alterada totalmente a redação do artigo 130, perdendo então essa previsão da dispensa de devolução. No entanto, em 2011, a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, firmou o entendimento no tema de número 30, assim como na súmula 51, no sentido de que não há a obrigação de devolver, porque seria uma parcela de caráter alimentar, pelo que não haveria a possibilidade de devolução de valores, salvo quando recebido com manifesta má-fé, né? Então, esse foi o entendimento da TNU. Em 2015, o STJ veio e julgou o tema 692 pela primeira vez e firmou tese no sentido de que é obrigação do autor de devolver os valores, certo? E entre os fundamentos apresentados foram os de que o princípio da irrepetibilidade de alimentos ele seria decorrente do direito de família, não haveria previsão no direito previdenciário, também porque há a previsão no CPC e na Lei de Benefícios, que o artigo 115 já previa a obrigação de devolver e aconteceu aquela revogação da norma que dispensava a devolução, né? Disse que nesse caso não há que se falar em boa-fé objetiva, porque primeiro a tutela provisória ela é naturalmente precária, né? Além disso, a tutela provisória tem como pressuposto a reversibilidade, então nem mesmo caberia a concessão da antecipação de tutela se fosse irreversível, né? Quanto à alegação de que o segurado não tem conhecimento da lei, o STJ apontou que, segundo o artigo 3º da LINDB, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Além do que, via de regra, em ações judiciais em que se pede benefício previdenciário ou assistencial, há representação por advogados. Evidentemente que nos juizados especiais federais há a possibilidade de a parte demandar sem representação por advogado, né? Em 2017, a TNU veio e alterou o tema número 30, cancelou a súmula 51 e, no tema 123, disse que os valores recebidos de boa-fé por força de antecipação de tutela, em se tratando de decisão de primeiro grau reformada em segundo grau, devem ser devolvidos nos termos do entendimento firmado pelo STJ. Mas o que é que acontece aqui? A TNU fez uma ressalva aqui, dizendo que a devolução acontece apenas quando há reforma na segunda instância.
Ou seja, quando há uma reforma na terceira instância, pelo STJ ou pela TNU, não haveria obrigação de restituir, aí numa interpretação a contrário senso desse tema, né? Em 2019, veio uma nova alteração da Lei de Benefícios, primeiramente pela medida provisória 871/2019, para prever expressamente a obrigação de devolução dos valores decorrentes de revogação de decisão judicial. Quando houve a conversão em lei da norma, houve aqui mais um acréscimo, que foi a disposição de que é possível, inclusive, descontar do benefício que a pessoa eventualmente tenha, um benefício ativo, poderia descontar 30% do valor, ou melhor, até 30% do valor desse benefício, para pagamento dessa dívida decorrente da cessação do benefício pela revogação da antecipação de tutela. E então, em 2022, houve uma revisão do tema 692 para passar a prever a possibilidade de desconto dos 30%, conforme previsto aqui na alteração dada pela Lei 3.846/2019, certo? E agora, em 2024, veio uma nova alteração para explicitar que, além da possibilidade de devolução com desconto em benefício, também é possível a liquidação nos próprios autos, né? Porque vários juízes vinham indeferindo pedidos do INSS de liquidação desses valores para cobrança nos próprios autos, ou mesmo pela via administrativa, mas com o valor já liquidado no processo judicial. Então, agora, a tese fixada está com a redação dos seguintes termos: a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, inciso 2 do CPC 2015, ou artigo 575-O, inciso 2 do CPC 73. Então, aqui a gente vai ter as seguintes conclusões, né? Portanto, hoje, pelo entendimento do STJ, é irrelevante se a revogação da antecipação de tutela aconteceu em primeira, em segunda ou terceira instância. Inclusive, isso foi objeto do voto nessa nova revisão da tese, apesar de não constar expressamente aqui na tese, né, que é irrelevante a instância em que houve a reforma da antecipação de tutela, mas foi expresso o voto do ministro relator. E a tese não faz nenhuma ressalva, né? Então fica a questão se a TNU vai revisar ou não os temas 130 e 123, pelo que eu vi até hoje ainda não houve afetação para a reforma desses temas, né? Quanto às vias para cobrança, temos a via administrativa, portanto com desconto de 30%, de até 30%, né, do benefício ativo, se existir, e a via judicial, que aí, como eu disse, pode haver liquidação e cobrança nos mesmos autos. Inclusive com essa liquidação para permitir aí também o uso do valor liquidado na cobrança pela via administrativa. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Considerem se inscrever no canal e também clicar no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.